Eu vou falar do agronegócio, é lógico, né? Não estaria assim, talvez, a caráter. Eu sou Andrioli, eu trabalho na VEG Solar, lá em Jaraguá do Sul. Eu sou conhecido aí como o rei do agro. Eu vou falar um pouco da minha autoridade para falar nesse assunto, não somente em soluções solar, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa um pouco mais, pensar em soluções em energia para o agronegócio. E aí eu começo somente dando um parecer, até porque hoje o marketing digital é tudo. Eu acredito que, não sei se vocês já conhecem, o meu Instagram é reidoagro.andrioli. Lá eu tenho bastante informado, bastante dado, bastante oportunidades justamente no setor. E eu vejo aí muita gente no segmento, né, de integradores querendo aumentar o portfólio. E nada melhor do que atingir e atender o agronegócio com as soluções aí completas. Não vou falar somente aqui da VEG, tá? Falar aí de soluções aí para todos aí que podem aproveitar as oportunidades, mas eu começo aqui só mostrando alguns dados, principalmente da VEG. O principal dado aqui é que 56% do faturamento da VEG são produtos lançados nos últimos 5 anos. Então, e isso mostra que a VEG é uma empresa de solução e nós estamos atuando ainda mais forte em tecnologia. É a 6ª maior empresa do Brasil. Então isso é grande orgulho para nós, e aí a gente tem um potencial, inclusive de bancabilidade, para falar de 25 anos, aí até com relação à garantia, as nossas garantias. Enfim, soluções para todos os segmentos. Exatamente aí a gente vai falar sobre aqui o agronegócio, geração, energia renovável, eficiência energética, é o que nós da VEG, da Solar, a gente está atendendo, por isso que eu não vou falar somente aqui de energia solar. E eu começo falando aqui já do cenário do agronegócio. Então, nada mais justo, né, do que eu defender o agronegócio, mostrando aqui os principais cases aí divulgados neste ano. 2022 para 2022, 2022 para 2023, e a gente vê aqui grandes oportunidades no segmento. Tá? Então, vocês integradores, tomem nota com isso que a gente vai estar exatamente aproveitando esse segmento, tá? Diferente das indefinições políticas que não cabem aqui, mas a gente vê aqui grande crescimento em todos os departamentos. Inclusive, quando eu falo de todos os departamentos, eu falo antes da porteira, dentro da porteira e após a porteira. E o que isso significa, né? Antes da porteira, a parte de importação de fertilizantes, dentro da porteira, a parte produtiva, e após a porteira, a parte aí de armazenamento, entrega para o cliente final. Tudo isso nós podemos aproveitar, inclusive em diversos segmentos. Então, eu já começo aqui mostrando o PIB recente aí, de acordo com o CPE. A gente vê que 2021 para 2022 caiu 4,28%, tá? Mas é porque o ano anterior tinha crescido 15%, ou seja, deu uma retração suave, mas continuou ainda de maneira geral, no histórico, teve um grande crescimento. Aqui eu só quero dar destaque aqui na pecuária e o ramo agrícola, né? Então, eu separo o segmento do agronegócio nesses dois itens, porque a pecuária, né, a gente fala aí de fazenda de animais, e aí a parte agrícola, a parte de irrigação. E aí tem o segmento, o setor, o consumo energético para a parte da agricultura é muito maior. Irrigações de maneira geral, tá? Que eu também já mostro como é que funciona. Eu já começo aqui também falando que o agronegócio é a grande vocação brasileira, tá? Então, assim, 220 milhões de habitantes no Brasil, 5 milhões trabalham como produtor rural, isso corresponde a 2,5% da população trabalha no setor rural, que corresponde a 27%, aí os últimos dados, 27% do PIB nacional. Então, notem a oportunidade ou as oportunidades que a gente tem nesse segmento.
Tá? Eu já começo aqui também falando do setor do agro, na parte do agro 4.0, que eu também considero não somente a solar como investimento, né, mas a gente fala aqui, que é a indústria do 4.0? Olha o investimento que grandes empresas fazem. A própria Embrapa, o Brasil, é um grande exemplo brasileiro, aqui que a gente tem as 4 estações do ano, sejam as 4 estações, quente, frio, úmido, geada, a gente tem tudo para fazer as pesquisas da Embrapa. Então, até a própria Embrapa, ela tem um ramo tecnológico e exportamos bastante tecnologia para o mundo devido a isso. As máquinas modernas hoje são utilizadas para colheita, para plantio, em diversos pontos. Hoje tem drones, né, para pulverização. Isso aqui é a indústria 4.0. A parte de irrigação mais precisa também está sendo feito com a melhor produtividade. Polinização. Pô, indústria cafeira, os caras estavam fazendo, treinando abelhas para polinizar cafeeiras. Olha que tecnologia. Isso também serve para outros segmentos. Então, isso vai aumentar a produtividade. Tecnologias de controle de pragas via satélite. Indústria 4.0, controle de qualidade através de sensores infravermelhos. Já tem pesquisa, já tem estudos comprovando. E alteração de DNA de sementes. Eu vejo aqui, principalmente o milho. Estão criando o milho aí de 1 metro de altura, com a mesma produção do atual, de 2,3 metros, com a mesma produção, a mesma quantidade. E isso, o que isso serve de referência? 1 metro de altura, ele consome menos água e, consequentemente, menos energia, aumentando, assim, a gama e expansão do segmento. Por isso que o Brasil é esse polo da tecnologia, do agronegócio. Isso é uma grande oportunidade. Nós da WEG, a gente enxergou há 4 anos atrás um departamento dedicado para isso, que eu sou o atual coordenador. Na verdade, eu fundei também esse departamento, mostrando os diferenciais que se tem para esse segmento. Tá? Não vou falar aqui que o agronegócio é mais exigente ou menos exigente do que os residenciais, industriais, comerciais. Não é esse o foco. Mas, né, então, a gente vê que o agronegócio, também sobre o mercado, o que é feito, né? O que é feito de sustentabilidade. Dá uma pesquisa no Google, a gente vê uma grande gama de... O agro mata, o agro é tóxico. A gente mostra aqui exatamente a parte de sustentabilidade, o que são feitos no campo. Recuperação, integração lavoura, pecuária e floresta, a maior fazenda do mundo brasileira, Bom Futuro, no Mato Grosso. Agroflorestais, isso aqui, essa miscigenação de culturas importantíssimas na questão de sustentabilidade, sistema de plantio direto, economizando água, fixação biológica de nitrogênio, oxigenação do solo para continuar o próximo segmento, a entre-safra ou a próxima safra, vindo com a mesma produção. Florestas plantadas também é feita em sustentabilidade e os próprios produtores rurais, eles têm aí as responsabilidades em cima disso. Tratamento de dejetos de animais aí na pecuária e de maneira geral. Os desafios do agro. Tá? Então, eu falo com propriedade de norte a sul falando sobre isso, porque eu vi esses itens aqui como um dos mais importantes. No atendimento. Primeiro que a gente fala de atendimento personalizado. Né? Não adianta eu chegar de terno e gravata ou as moças chegarem de salto alto na fazenda, que o fazendeiro a primeira impressão vai ser, nunca pisou numa fazenda, não conhece, credibilidade inicial. Diferente de se você for na cidade grande, se você tiver vestido nesse jeito, talvez também não passe credibilidade para falar com um banco. Enfim, então a vestimenta também faz parte do negócio e eles querem atendimento em loco, principalmente. Eles não se acostumaram, tá, com relação a questões por celular, por WhatsApp, e eles não querem isso. Eles querem um atendimento em loco. Esta é uma das maiores importâncias. A atuação dos gestores dos negócios não significa aqui que é os donos das empresas, no caso, vocês integradores, são atendimento falando exatamente não somente comercial, como técnico e comercial. Você tem que ser isso, assim como a engenharia também tem que ser técnica e comercial para dar a melhor solução. Qualidade e credibilidade. Aqui eu falo de atendimento
não somente de produtos. Segurança de empresa nacional, não quero puxar aqui a farinha para o meu lado, né? Mas eles têm o mesmo problema de importação quando se fala aí de fertilizantes que eles importam. Eles têm o mesmo problema que a gente tem de módulo. Falta, atraso, eles não podem sofrer atraso, eles têm risco cambial exatamente igual a tudo isso que nós sofremos na solar. Então, isso aqui mostra uma grande diferença. E também não vou falar aí que ele já conhece a WEG de maneira geral, pelos seus motores aí que estão há 40, 50 anos, talvez. Um dos outros desafios do agronegócio na pesquisa da Embrapa, a primeira foi feito um formulário em 2021 e falaram, por que você não cresce mais no agronegócio? Primeiro lugar, carga tributária. Segundo, infraestrutura e logística. Qualquer atraso, tanto do recebimento de fertilizantes, sementes, enfim, de insumos, quanto na entrega após. E aí, em terceiro lugar, que eu vou dar destaque aqui, fornecimento de energia elétrica, que é o nosso foco. Em quarto, crédito para crescimento, apesar das linhas de BNDES, dos Finames, e fornecimento de insumo agrícola, que também é um risco aí de importação aí de produtos. Mas, vamos lá, entrando exatamente nos desafios que o segmento do agronegócio tem no setor energético, qualidade de energia, né, fornecida é um problema. Tá? Eu andei aqui no estado do Espírito Santo e vi que não é um problema aí com relação hídrica aqui. Tá? Talvez tenha alguma região aqui do estado que possa ter, mas não é um problema. E aí a gente vê que é diferente do norte, nordeste, Bahia, problemaço de energia, queima equipamento, tem que ter estoque de motor, de motobomba, não pode deixar de irrigar. Grandes distâncias da rede, isso também é um grande desafio. Alto investimento, justamente para refazer uma rede, readequar uma rede. O alto custo, né, um desafio no agro, o alto custo do quilowatt diurno, não entro aqui na questão do período noturno, justamente pelas irrigantes. E aí, horário de ponta. E, por fim, perdas em percentual e colheita, que isso aqui é o primordial. Então, não pode acontecer isto aqui. E é por isso que se investe tanto. E até em segundo backup, pode ter terceiro backup. Você vê fazendas com gerador a diesel, que é onde é a nossa oportunidade de solar, de fornecer os nossos produtos. E aí, já estamos entrando aí com baterias. Justamente ontem foi lançado um investimento pela WEG de 100 milhões de reais em compras de baterias de uma nova fábrica de baterias. Então, a gente vê que a evolução das baterias não é por viabilidade financeira ainda, a gente não fala por isso, a gente fala por necessidade. Então, a gente tem lugares que têm essa necessidade. Fazenda de leite, por exemplo, que não pode parar, não pode deixar 30 minutos sem energia. Pô, mas ele tem um gerador a diesel. Mas, então, é um segundo backup baterias. É por necessidade ou clientes inovadores, né? Assim como surgiu em 2013, 2014, os clientes aí investindo em solar com payback infinito na época, hoje ainda tem de baterias, porém é uma solução que já é futuro. Então, por que investir em energia solar no agronegócio? Aonde que está essa oportunidade nisso em 2023? Eu já mostro aqui o cenário retirado aqui da ANA, Agência Nacional das Águas, o aumento das outorgas liberadas para captação de água, seja subterrâneo ou seja superficial, aumentou aí em 800%. Eu não sei quantas solicitações foram feitas, eu sei quantas aprovaram. Isso está no site aí da ANA. Então, se foi solicitado ou liberado 800 outorgas disso, isso vai precisar de motor, vai aumentar o consumo, o setor energético está crescendo. E, segundo lugar, aqui o crescimento das instalações de pivôs de irrigação. Hoje é o nosso carro-chefe da WEG, tá? É um produto totalmente engenheirado, fabricado e desenvolvido em Jaraguá do Sul. Então, ele é um produto específico, muito específico, até porque cada pivô é diferente do outro, seja potência, seja tensão, seja tamanho, enfim. E aí a gente avaliou aqui que quase dobrou aí a média de todos os fabricantes aí de pivô.
E a gente vê aqui grandes oportunidades. Já começa aqui, né, que 13% de energia solar, retirados aqui da B Solar. Então, 13% apenas são exatamente da parte do rural, do meio rural. Então, é pequeno ainda. E olha o consumo energético que tem aí o ramo rural para apenas 13% aqui estarem atuando nesse nicho. Tá? Então, o que a gente tem de solução? Apresentei os problemas, os desafios, vou apresentar agora o que a gente tem de solução. Primeiro que a WEG trabalha com uma gama de produtos, a gente já fala aqui, como eu falei, não é só solar, é eficiência energética de maneira global, seja banco de capacitores, seja módulos transformadores, seja o inversor aqui de bombeamento. Então, baterias lá em cima, isso ali é baterias, banco de baterias BESS, containers de baterias, altamente futurista isso aqui. Tá? E já temos vários cases instalados por necessidade. Aqui já mais mostrando aonde que nós estamos atuando, né, no agronegócio, seja aqui numa fazenda de gado totalmente off-grid, não precisa passar cabeamento, não precisa passar fiação, onde ele utiliza lá remotamente uma bomba de 3 CVs com uma usina solar ao lado. Aviários, eu vi aqui que tem bastante aviários. Aviários é um dos grandes consumidores e demanda, porque é durante o dia, casa exatamente com solar, que é o período diurno que tem sol, e é o período diurno que vai utilizar, vai ser autoconsumo. A parte de flutuantes, também, uma solução cara, porém aproveitamento de área útil. A parte de pivôs de irrigação, é o nosso carro-chefe e os convencionais. Os sistemas on-grids aqui são as soluções quando a fazenda não tem problema de energia, então eu não vou dar foco nessa condição, porque daí tu conecta a rede, faz a injeção do excedente, enfim. O inversor central, aqui mais para uso de Finame, de BNDES, e o sistema string também é um inversor nosso para uso de BNDES, tá? Finame, onde eu consigo utilizar aí o inversor, o módulo importado, utilizando o inversor nacional, ficando altamente competitivo. E aqui o princípio de bombeamento, para a gente entrar aqui exatamente nas soluções principais do agro, bombeamento de irrigação e também pivôs de irrigação. A gente mostra, o sistema ele é todo idêntico, porém mudando apenas o inversor, que é o inversor CFW500, aí, fabricado e desenvolvido pela WEG aí em Jaraguá do Sul, produto nacional. Esta é a carinha dele, indo de 0,25 CVs até 750 CVs. Então nós temos solução solar para partir todo tipo de bomba. E aí o pivô de irrigação, temos nas concepções. Tá? Aqui quando eu falo de pivô de irrigação, entenda que eu estou zerando o gerador a diesel. Ele tem um pivô, até dica do rei aqui, tá? Dica do rei é onde é o seguinte, ele tem um gerador a diesel, ele está tocando o pivô, uma bomba com gerador a diesel, e você insere solar para eliminar durante 6 a 7 horas por dia o gerador a diesel. O consumo, manutenção, seja depreciação, seja aluguel, todas essas formas. Este é o painel, esta é a solução. Dentro deles há um sincronismo. Partimos a bomba principal, mas todos os motores de tração. Como eu falo de energia, né, não é somente solar. Aqui nós temos correção de fator de potência. Então, vocês podem oferecer, vocês têm engenharia, integradores, vocês têm engenharia, vocês podem oferecer esse produto quando o fazendeiro tem multa de reativos. Isso aqui, ó, dá para aproveitar muito sobre esse produto, tá? Também fabricado aí pela WEG em Jaraguá do Sul. Baterias, né? Seja os residenciais, casas de caseiro, a gente tem vendido, onde não tem energia, a gente acaba colocando todas as cargas. E também as grandes baterias, que são os BESS. Tá? Então, produtos que é o futuro, tá? Tenho em mente aí que vocês tendo os cases, os primeiros cases, vocês conseguem aí tá alavancando inicial, até porque uma hora esses preços já estão baixando comparados, assim como foi na energia solar na época, né? E aí vocês podem ter aí
no seu portfólio uma melhor qualificação, tendo já um case de baterias, né? Então, a gente sabe que isso é muito importante, até para o seu cliente final, para mostrar para ele, olha, o que eu tenho. Eu tenho um case belíssimo e funciona pela WEG. Já partindo para o final, mostrando aqui que a gente foi fornecido na Engie, um banco de baterias. Noronha, temos 2, inclusive. Fizemos a Smart Island junto com a Renault, fazendo a ilha inteligente. Aqui questão de aviário, que também casa muito bem, como eu falei, que é no período diurno o maior consumo. Um sistema que totalmente era via rede, virou híbrido. E aí, no local remoto, inóspito aqui, também um case off-grid que funciona. Esse produto aí, hoje, a gente cresceu de 4 kits por mês a mais de 300 kits por mês. Ainda é muito pequeno. Isso, uma fazenda ter 300 motores para fazer, ou uma fazenda tu encontra 80 pivôs, 20 pivôs. Isso é uma solução que vocês podem aproveitar e com payback atrativo, tá? Payback atrativo. Aí, esse é um dos painéis de pivô de irrigação que está funcionando desde 2020, já implantado, tá? Em Perdizes, Minas Gerais. É um sistema aí que funciona no modelo híbrido com energia, com gerador a diesel. Eu quero agradecer, tá? Eu quero agradecer a todos aqui a oportunidade. Aproveitem a oportunidade do agronegócio. Não pensem somente em reduzir a sua conta de energia. É muito mais do que isso. Forneçam aqui todos essa gama. Pensa, como já que vocês têm engenharia, abram a cabeça aí para vários nichos, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu fico à disposição aí para quem se interessar em conhecer as melhores soluções aí da WEG. Muito obrigado.